O sistema queria que eu desse uma lição no impostor calculista, mas se enganou no tempo. Quando cheguei, a história já estava quase no fim. O falso herdeiro tornou-se o favorito de todos, enquanto eu, o verdadeiro, fui expulso de casa e virei um mendigo. Com meio pão mofado na mão, enquanto comia no chão disputando com cães vadios, o sistema riu sem jeito e simplesmente entrou em hibernação. Por mais que eu gritasse, ele não respondia. Com um roteiro tão miserável, não restou em mim nem um pingo de vontade de viver. Dane-se, vou desistir de tudo. Enquanto pensava se era melhor um acidente de carro ou pular de um prédio, um grupo de bandidos me arrastou para dentro de um carro. O líder puxou uma faca afiada e encostou no meu pescoço. Que frio! Escuta, garoto, liga logo para sua família. Peça 5 milhões. Se ousar gritar, eu te mando para o outro mundo com um golpe só. Era óbvio que o destino tinha planos. Pensei aliviado. Joguei o pão longe. Abri a boca e gritei com toda a força. Socorro! Os 2 bandidos ficaram paralisados na hora. Um deles rapidamente cobriu minha boca com a mão, com um olhar feroz. Acha que estou brincando? Quer que eu te mate agora? Balancei a cabeça freneticamente e tentei articular. Não acredito. Olha bem para mim de novo. O bandido perdeu a paciência e não deu mais atenção. Tirou o celular do meu bolso e, ao ver meu olhar firme de quem não tem nada a perder, deslizou o dedo. Ligando para o último contato, Shen Xinyan. Após uma longa espera angustiante, um segundo antes da ligação cair, finalmente foi atendida. Antes que o bandido pudesse falar, a voz cheia de desprezo de Shen Xinyan ecoou na van apertada. Lin Yuni, você não pode parar de agir como uma lapa. Deixando de ser um estorvo? Já te disse 1000 vezes, nunca vou te reconhecer como meu irmão nesta vida. A última frase foi dita com convicção. O bandido hesitou, claramente intimidado pela autoridade dela. Não vou pagar nem um centavo. Do outro lado da linha, uma voz masculina, fria e suave, tentava ponderar. Irmã, o irmão Yuni só quer que todos se importem com ele, por isso planejou esse sequestro. É melhor a gente ir ver. Lê, você é bondoso demais. Alguém tão frio quanto ele, que só pensa em como tirar mais dinheiro da família Shen, como poderia ser sequestrado de verdade. Isso não passa de uma peça barata encenada por ele mesmo. Dito isso, a ligação foi bruscamente encerrada. O silêncio tomou conta da van. Depois de um tempo, um dos bandidos perguntou ao líder. Não disseram que Lin Yuni é o verdadeiro herdeiro da família Shen? Mas pela reação da família. Parece que preferem o impostor, né? Os 2 voltaram o olhar para mim simultaneamente, me medindo de cima a baixo. Com o olhar pesado, não pude evitar e os lembrei. Respeitem a profissão de vocês. Por que estão me olhando? Matem logo esse refém. Faltam 30 minutos para o pôr do sol. Se não me matarem agora, vão gastar 20 pratas com o meu jantar? Se me matarem, finalmente poderei me livrar desta identidade odiada por todos. Embora eu sinta muito pelo dono original que desapareceu, eu não quero viver nem mais um segundo neste mundo. Antes de reencarnar, eu era apenas mais um escravo do trabalho, sem paz ou família, sem amigos ou companheiros, tendo apenas a minha rotina monótona entre a casa e o trabalho, a caminhada solitária e o cansaço diante de um futuro incerto. Até que, ao atravessar a rua, fui atingido por um carro que avançou o sinal vermelho. Naquele momento, senti uma paz extrema. Como se uma luz fraca atravessasse a escuridão, tirando-me daquela vida sufocante, sentindo meu coração moribundo, submerso no mar o tempo todo. Quem diria, ao abrir os olhos novamente, caí num nível de dificuldade infernal. Ao mesmo tempo, na minha mente, o sistema processava o livro e me informava que eu tinha entrado numa história onde sou odiado por todos. O verdadeiro herdeiro trocado pela babá logo ao nascer, após 18 anos de vida miserável num orfanato. Finalmente encontrei meus pais biológicos, mas o falso herdeiro já tinha ocupado meu lugar, conquistando o coração de todos. O verdadeiro herdeiro, que retorna após 18 anos, não brilha tanto quanto o falso herdeiro, que é o favorito de todos, sendo desprezado por ser grosseiro e não ter classe. O inútil verdadeiro herdeiro é expulso de casa e vira mendigo, enquanto todos continuam ao redor do falso herdeiro nobre e elegante, elogiando suas roupas luxuosas. No final do livro, há apenas uma descrição breve. Aquele Lin Yuni, que tentou desesperadamente ganhar a atenção de todos, foi finalmente descartado pela família Shen,
vivendo na miséria nas ruas, até morrer nas mãos de bandidos, que nunca receberam o resgate. Ao ler isso, lancei um olhar de esperança para os 2 bandidos à minha frente. Após o meu pedido para que me matassem, o silêncio estranho tomou a van novamente. As 2 cabeças raspadas juntaram-se e cochicharam por um bom tempo, mas tomaram uma decisão totalmente diferente do enredo original. Planejavam não matar o refém, mas sim fazer um assalto para ganhar dinheiro rápido. O mais jovem perguntou preocupado: chefe, não tínhamos combinado de eliminar o refém? Isso virou um assalto do nada. Tenho medo de não ter experiência no serviço. O chefe mais velho repreendeu. Não é tudo para conseguir dinheiro? Qual a diferença? Usaremos esse cara capturado como refém. E fugiremos assim que pegarmos o ouro. Uma voz insegura surgiu. E se não conseguirmos fugir? Não se preocupe, eu me informei. A comida no centro de detenção local é melhor do que na delegacia. Garanto que você comerá algo com caldo em todas as refeições. Não será em vão que te trouxe voando de tão longe. O jovem de cabeça raspada acenou aliviado. Encarou meu rosto sem qualquer apego à vida e ameaçou severamente. Fique quieto daqui para frente. Se você for um bom refém e colaborar com o nosso roubo, nós te soltamos depois. Podem realizar um pequeno desejo meu? Diga, não quero seguir nenhuma parte extra do enredo. No final das contas, não havia mais nenhuma descrição sobre mim. Ofereci meu coração sincero. Shen Xinyan, já que estou me esforçando para ser refém de vocês, depois que terminarem o assalto, vocês poderiam me dar uma facada e me mandar para o além? O assalto correu bem, os 2 assaltantes se dividiram. Um bateu com força no vidro com uma marreta, enquanto o outro lutava comigo pela faca, que era minha. Solte, chefe, basta o senhor fazer um movimento e passar a faca no meu pescoço. E tudo estará resolvido, não vai demorar muito do seu tempo. Fora! Eu sei muito bem a diferença entre assalto e homicídio, não tente me enganar para passar mais tempo na máquina de costura. Ao lado, inúmeros pedestres formavam um círculo, apontando e comentando animados. Que método de assalto primitivo! Aquele vidro à prova de balas não é fácil de quebrar. Veja como os assaltantes estão cansados, faz tanto tempo. E nem uma rachadura no vidro. Bem-vindos aos novos espectadores da live, hoje vou transmitir um assalto a uma loja. Pessoal, cliquem em seguir, deixem nossa live, obrigado ao grande doador Shen Xinyan pela flecha celestial. Respondendo à pergunta do maior doador, estamos transmitindo na esquina da Rua Sul. Além de mim, havia uma jovem que não conseguiu escapar a tempo da joalheria, vestindo um traje feito sob medida caríssimo. Acostumada ao bom e ao melhor, ela tremia agachada num canto, olhando horrorizada para minha briga pela faca com o bandido, com medo nos olhos. Mas também um lampejo de admiração, um olhar complexo brilhava, conforme o som das sirenes se aproximava. O assaltante, furioso por não ter conseguido quebrar o vidro mesmo depois de tanto tempo, tirou um canivete do bolso. Olhou ferozmente, agarrou a jovem que estava agachada no chão e gritou desesperado. Mesmo que eu vá para a cadeia, hoje vou levar alguém comigo. O canivete afiado deixou a garota ainda mais pálida, o que contrastava fortemente com a minha excitação. O enredo que eu esperava chegou, embora atrasado, se eu morrer rápido o suficiente. Ainda posso economizar o dinheiro do jantar de hoje. Adeus, dono original do corpo. Se eu conseguir alcançá-lo no caminho para o submundo, talvez possamos conversar um pouco. O canivete foi erguido. E entre os gritos de todos, corri rapidamente para a frente da jovem, cobrindo-a com uma atitude de quem aceita a morte. Os gritos se sucederam. Senti uma lâmina fria penetrar em meu abdômen e sangue quente e viscoso escorrer lentamente. A perda de sangue trouxe tontura, como no momento em que fui atropelado no meu mundo original, e uma sensação familiar de paz me invadiu. Estranhamente reconfortante. O mundo perdeu todas as cores de repente, e a cena diante de mim se partiu em incontáveis fragmentos afiados. Fechei os olhos com um sorriso de alívio e não pude evitar soltar um longo suspiro. Finalmente, vou morrer. Meu corpo amoleceu lentamente, em meio aos gritos de choro da garota, fechei meus olhos pesadamente. No segundo antes de tudo desaparecer, vi uma mulher afastando a multidão ansiosamente, seu rosto em pânico estava cheio de terror. Ela segurava meu corpo inerte e gritava como uma louca. O que vocês estão fazendo aí parados? Chamem a ambulância rápido. Pelas sobrancelhas 5% parecidas com as minhas, essa pessoa deveria ser Shen Xinyan, descrita no livro, a irmã biológica do dono original. Mas Shen Xinyan nunca demonstraria preocupação por mim. A descrição do livro dizia que,
desde que o dono original retornou à família Shen. Ela era a pessoa que mais o odiava em toda a casa. No dia em que ele voltou à casa dos Shen, Shen Le, que ocupou a identidade do dono original por 18 anos, fugiu de casa durante a noite. Após ser encontrada pela família, ela parecia um servo assustado sob a chuva, envolta em roupas molhadas, chorando nos braços de todos. Papai, mamãe, irmã, eu pensei que vocês não me quisessem mais. Shen Zinin abraçou a pessoa com ternura e gritou para o dono original com raiva: é tudo culpa sua, seu caipira. Não pense que, só por ter uma relação de sangue comigo, você pode ocupar o lugar de Shen Le na família Shen. Eu te digo, a relação de sangue nunca superará 18 anos de convivência diária. Naquela época, o dono original estava vestindo uma camiseta barata de manga curta, com uma trouxa simples a seus pés, parado na luxuosa sala de estar da família Shen. O ar-condicionado fazia os pelos do corpo se arrepiarem, e ninguém se dignava a olhar diretamente para ele. Era a imagem de um caipira que não se encaixava na alta sociedade. Naturalmente, ele era desprezado pela classe alta. Todos odiavam, por unanimidade, o surgimento repentino do protagonista original, que rompeu a paz e a tranquilidade que a família Shen sempre desfrutara. A partir daquele dia, o protagonista original começou um ano de bajulação humilhante, apenas para tentar recuperar o afeto tardio da família Shen. Mas só recebeu em troca o desdém nos olhos deles, e avaliações como caipira, uma vergonha, incapaz de se portar à altura. Até que, finalmente, o protagonista original foi falsamente acusado repetidas vezes de armar contra o inocente e puro falso filho, Shen Le, e acabou sendo expulso da família Shen, sozinho, sem absolutamente nada. Agora que assumi este destino trágico, este caminho que perdeu todas as cores, o protagonista original não quer percorrer, e eu não quero ficar nem mais um minuto. Um cheiro forte de antisséptico inunda o meu nariz. Faço um esforço para abrir os olhos, e ao virar a cabeça, vejo o rosto de Shen Ziyan com uma expressão levemente preocupada. O excesso de tratamento médico fez com que minha tentativa de suicídio bem planejada se tornasse ineficaz. Foi muito difícil encontrar sequestradores, mas, no fim, a faca atingiu o lugar errado, evitando todos os órgãos vitais. Sofri apenas ferimentos superficiais. Para fugir pela morte, precisarei buscar outro método. No roteiro original, Lin Yuni morreu nas mãos dos sequestradores ao não ver o resgate chegar. Mas não sei onde houve um desvio. Embora eu também tenha caído nas mãos dos sequestradores, continuei vivo e bem. Será que não colaborei o suficiente? Ou minha determinação em morrer não foi óbvia o bastante? A vivacidade da vida é irritante. A voz de Shen Ziyan, ao lado, é ainda mais estridente. Lin Yuni, se você não se machucasse de propósito o tempo todo, para chamar a atenção de todos, eu não teria deixado de salvar você. Respondi sem paciência. Cale a boca. O protagonista original abajulava de forma subserviente, mas eu não farei isso. Afundado na cama macia do hospital, algo no meu pescoço incomodava. Puxei. E descobri que era um amuleto da sorte surrado, com a borda desfiada e um tecido vermelho escuro desbotado. Dentro, havia algo rígido. Não tenho as memórias do protagonista original, só acho que esse objeto velho atrapalha. Arrancando, joguei-o de lado, descrevendo uma parábola perfeita no ar. As palavras que Shen Ziyan pretendia dizer ficaram entaladas na garganta. O pequeno amuleto jazia silenciosamente no chão, fazendo os músculos do rosto dela se contraírem, com seus olhos belos fixos no meu rosto. Rende os dentes. Lin Yuni, esse amuleto. Você simplesmente jogou fora. E o que mais seria? Levantei as pálpebras. Incomodava. Por que não jogar? Já sou miserável o suficiente. Trazido sem motivo a este mundo estranho, sendo odiado por todos, será que não tenho nem o direito de jogar fora um amuleto? Não quero nem a minha vida. Vou me importar com um amuleto desbotado? A voz de Shen Ziyan ficou mais irritada. Subindo de tom subitamente. Lin Yuni, você ainda se lembra de como esse amuleto veio parar aqui? Levantei as pálpebras e disse calmamente. Não lembro. Um livro grosso preenche minha mente. Não tenho tanto tempo livre para lê-lo detalhadamente. Apenas folheei o enredo por alto para saber o mundo em que estou. E o que aconteceu com o protagonista original. Quanto ao tal amuleto, embora citado diversas vezes no texto, talvez até mencionado em algum trecho, não deixou a menor impressão na minha memória. A raiva de Shen Ziyan explodiu, e uma vermelhidão ficou visível em seu rosto. Ela se levantou e encarou meus olhos serenos.
tentando encontrar qualquer vestígio de atuação, mas minha expressão extremamente calma dizia a ela que eu realmente não me lembrava. Irritada, ela chutou o amuleto e ironizou. Lin Yuni, sua atuação está cada vez melhor. Acho que aqueles sequestradores também foram contratados por você para encenar, certo? O objetivo é chamar nossa atenção para voltar à família Shen. Agora vejo que, 18 anos atrás, foi uma sorte terem ficado com Shen Li, e não com você, cheio de planos calculistas. Por mais que Shen Zininha dissesse coisas duras, não provocava nenhuma flutuação emocional em mim, afinal, não pretendo ficar neste mundo. Ignorei a presença de Shen Zininha e examinei o quarto. O quarto fica no 18º andar. Um número extremamente auspicioso. A área que a janela pode abrir é grande o suficiente, perfeita para eu passar livremente. Desculpem, médicos e enfermeiros, desperdicei o precioso tempo de tratamento de vocês. Nunca é tarde demais. Pressionando o ferimento, movi-me lentamente em direção ao parapeito da janela. Shen Zininha estava lá, de braços cruzados, observando minha caminhada difícil, e zombou novamente. Como é? O que vai interpretar agora? Para cobiçar o dinheiro da família Shen, você realmente faz qualquer coisa. Lin Yuni, as palavras de escárnio nem tinham acabado, quando se transformaram instantaneamente em pavor. Nas pupilas dilatadas de Shen Zininha, respirei fundo e minha expressão relaxou subitamente. Fechei os olhos, saltei rapidamente pela janela e a sensação leve de queda parou bruscamente. Senti a dor muscular nos braços e fui forçado a abrir os olhos e olhar para cima, encarando Shen Zininha com o rosto avermelhado. Ele estava puxando meu braço com dificuldade, com uma expressão de pânico e medo intenso, e os olhos injetados de sangue. Com as veias da testa saltadas, tentei me soltar do aperto de Shen Zininha. Solte-me. Os dedos de Shen Zininha apertaram um pouco mais, e sua voz continha um tremor óbvio. Yuni. Não vou soltar, eu estava errado antes, não se mexa. Eu vou te salvar, com certeza. Sem saber de onde tirou tanta força, ele cerrou os dentes e à força arrastou-me, com meus 50 quilos, de volta para o quarto, deixando meu braço quase deslocado pelo puxão. Quando caímos desajeitadamente no chão, Shen Zininha me abraçou com força, tremendo sem parar pelo susto de ter me visto quase morrer. Ele me segurava com uma força imensa. Você ficou maluco? São 18 andares. Se eu não tivesse te segurado, você teria morrido hoje. Diga-me. Como se lembrasse de algo. Seus lábios ficaram brancos como papel, ele encarava meu rosto impassível. Com os lábios trêmulos. Yuni, pensei que você estivesse apenas fingindo para chamar nossa atenção. Você realmente queria morrer. O medo deixava incoerente. Olhei para ele sem entender. Shen Zininha não odeia o antigo dono do corpo há apenas um dia ou dois. Se eu morresse, ele deveria estar feliz. Por que exibiria um olhar tão arrependido? Antes que eu pudesse emitir qualquer som. Após toda a confusão, as feridas que ainda não haviam cicatrizado se abriram novamente, e o sangue fresco começou a escorrer. O mundo foi ficando turvo, revirei os olhos e desmaiei completamente. Acordei novamente na mansão da família Shen, em um quarto extremamente espaçoso e iluminado. Mas não era o quarto onde o antigo dono vivia, embora eu não tenha as memórias dele, vi isso na história original. O quarto em que ele vivia era um cômodo minúsculo, do mesmo tamanho do closet de Shen Li. Originalmente destinado à babá da família, após o retorno do verdadeiro filho, a quem ninguém amava, aquele pequeno quarto tornou-se seu habitat. A compensação pelo afeto familiar tardio nem existia, ele só recebia olhares de desprezo e irritação. A agitação passou, a noite caiu e ouvi claramente na sala a voz de Shen Zininha saindo apressado. Shen Zininha estava com os olhos vermelhos e a voz embargada pelo choro. Yuni realmente não quer mais viver. Ele saltou do prédio 2 vezes hoje, quase morreu na minha frente. A voz fria do pai de Shen soou. Embora Lin Yuni seja meu filho biológico, desde a primeira vez que o vi, soube que ele era um homem de caráter duvidoso. Já foi criado com maus costumes, só veio atrás da gente para reconhecer a família por causa do dinheiro dos Shen. Que tentativa de suicídio que, não teria sido apenas uma encenação para pedir mais dinheiro. O pai de Shen estava certo, foi o antigo dono quem tomou a iniciativa de vir reconhecer a família. Ele nasceu com um rosto, que era 90% idêntico ao da senhora Shen, e foi ao ver, por acaso, na televisão, a aparência da mãe biológica, que imediatamente pegou aquele pingente de jade antigo, que era exatamente igual ao do original. O órfão de 18 anos decidiu na hora tentar a sorte e reconhecer a família. Quanto ao dinheiro,
Na época ele era apenas um estudante do terceiro ano do ensino médio. Como poderia sobreviver sem dinheiro? Os pais da família Shen cresceram toda a vida em berço de ouro, saindo e chegando de carro. Os dividendos de centenas de milhares de yuans caíam na conta com mais pontualidade do que o custo de vida do desnutrido original. Até Shen Zinian e Shen Le recebiam 5.000 yuans de mesada por mês. Além disso, todos os artigos de luxo que compravam eram pagos com o cartão Black do pai de Shen. Apenas o original. Para sair, tinha que dar um jeito de ganhar o dinheiro da passagem de ônibus. No primeiro dia em que chegou à casa da família Shen, ele pediu 10.000 yuans ao pai, dinheiro que usaria para pagar as mensalidades do colégio e o custo de vida de meio semestre. O que recebeu foi uma enxurrada de sarcasmo do próprio pai. Mal chegou e já não consegue mais fingir? Está assim tão ansioso para pedir dinheiro? No final, ele jogou 10.000 yuans de cima para baixo e não esqueceu de dizer com desprezo, cheio de ganância por dinheiro: a babá trocar as crianças 18 anos atrás foi realmente uma escolha acertada. Escutem só. O quanto o antigo dono teria ficado triste ao ouvir isso. Felizmente, eu não sou ele. Na sala, os músculos do rosto frio de Shen Zinian tremeram, e ele gritou: pai. Yuni realmente não estava fingindo. Do 18º andar, se eu não tivesse tido reflexos rápidos para agarrá-lo, ele teria morrido na queda. Se não estivesse sofrendo uma injustiça enorme, como alguém teria coragem de se jogar do 18º andar? Até agora, suas mãos ainda tremiam levemente. Ao relembrar aquela cena de gelar o sangue, o rosto dele ficou pálido, e o choque estampou-se no rosto de todos. O desprezo no rosto do casal Shen transformou-se em descrença. Abri a porta sem jeito e, inoportunamente, interrompi. Com licença, desculpem-me, posso ir embora agora? Todos ficaram ainda mais surpresos. Afinal, estavam acostumados a me ver tentando desesperadamente agradar a família Shen, naquele papel trágico que sempre saía pela culatra. Ao ver que eu não desejava nada de ninguém, sentiram-se momentaneamente desconfortáveis. Eu não sou o verdadeiro dono deste corpo. Nunca tive expectativas sobre o afeto desta família. O silêncio pairou pela sala de estar, e Shen Le, sentado ao lado da senhora Shen, revirou os olhos. Abaixou a cabeça com um ar de tristeza. Esta é a casa do meu irmão, afinal. É justo que meu irmão fique. Quem deveria ir embora sou eu. O casamento com a família Bai também deveria ser responsabilidade do meu irmão. Essas palavras soaram como uma indireta para os pais, fazendo-os reagir instantaneamente. A expressão em seus rostos, antes hesitante, congelou novamente. A senhora Shen abraçou Shen Le, a quem criará por 18 anos, com ternura, e virou-se para mim, exibindo um rosto muito parecido com o meu, com um riso de escárnio, para disputar o lugar do Le. Sua atuação está ficando cada vez mais refinada. No fim das contas, não é só para casar com aquela garota da família Bai? Desde que você voltou, não fez nada além de armar contra o Le, tentando desesperadamente expulsá-lo. Este lar, que era bom, foi transformado por você em um lugar sem um único dia de paz. Eu não ouvi nada, meu coração estava sereno e meu olhar não parou por um segundo sequer nessas pessoas. Passei direto por eles pronto para sair. Shen Ximian seguiu-me logo atrás e agarrou meu braço. Yun-Yi, eu não acredito que você seja essa pessoa, eu confio em você. Eu não preciso da confiança dela. Eu só sei que ficar aqui atrapalha meu plano de forjar a própria morte. Mas a atitude de Shen Ximian foi firme. E, sob os olhares ressentidos de Shen Le, ela fez questão de me manter na casa da família Shen, com medo de que algum acidente acontecesse comigo novamente. Ao pisar na casa dos Shen novamente, meu tratamento melhorou um pouco em relação ao original. Saí do quarto da babá no térreo e fui transferido para um quarto de hóspedes no segundo andar. Ao mesmo tempo, todos na família notaram que algo estava errado comigo. No passado, quando eu morava aqui, acordava cedo todos os dias para preparar o café da manhã para meus pais, e eles, com olhares extremamente críticos, comiam tudo, e logo depois elogiavam as mãos de Shen Le, dizendo que eram feitas para tocar violino, e que ele nunca precisava fazer essas tarefas sem sentido. Desde que cheguei, nunca mais pisei na cozinha. No dia seguinte, dormi até tarde, e a ferida em meu abdômen quase não doía mais. Ao levantar e descer as escadas, a voz insatisfeita da senhora Shen ecoou na sala. Acordar tão tarde, que falta de educação. Shen Le, com um sorriso, aconselhou ao lado, como se fosse um bom samaritano. Mãe, o irmão se machucou ontem. Acho que esse ferimento deve ser fingido. Antigamente, ele era mestre em usar ferimentos para chamar a atenção. Lin Yunyi.
Vá à cozinha e prepare o café da manhã para mim. A senhora Shen, que acompanhou o marido nos negócios e nas bebedeiras desde cedo para chegar onde está, tem exigências altíssimas com a comida. O roteiro original dizia que, ao chegar na casa dos Shen, Lin Yuli cozinhava todos os dias, preparando pratos saudáveis que a senhora Shen gostava, algo trabalhoso e exaustivo, que deixava suas mãos frequentemente queimadas. Meus olhos frios passaram pela senhora Shen e falei de forma neutra. Senhora Shen, não vim aqui para ser contratado como babá. Se precisa que eu cozinhe, por favor, pague-me um salário de acordo com o preço de mercado. Shen Lei defendeu. Irmão. Você não quer cozinhar, e o fato de eu não a ter chamado de mãe novamente. Saiba que, quando o original era expulso de casa por causa de Shen Lei, ele chorava e gritava chamando-a de mãe. Agora, aquelas palavras cheias de esperança foram substituídas por um frio e impessoal Senhora Shen. Fui sozinho para a sala de jantar. Peguei qualquer pão e leite gelados que estavam na mesa e engoli. Nunca fui fresco com comida. Meu objetivo ao comer é apenas encher o estômago. Shen Lei, ao ver que eu não estava tentando me aproximar da senhora Shen como de costume, colocou em prática sua natureza de chá verde, aproximou-se de mim com um ar tímido. Irmão, eu sei que você gosta da senhorita Bai, mas como vou me noivar com ela em breve, espero que você não fique triste. Dito isso, ele fixou os olhos em mim, esperando que eu ficasse furioso e o questionasse, perguntando por que ele queria roubar o que era meu. Então, ele poderia, naturalmente, mostrar seu lado vítima diante da senhora Shen, fazendo-a pensar que eu era uma pessoa ainda mais malvada. Mas, ao ouvir aquilo, meus olhos brilharam. Agora, morando na casa dos Shen, Shen Xin agia como uma câmera de vigilância em tempo integral, observando cada movimento meu, com medo de que eu tentasse algo contra a própria vida. Até para ir ao banheiro, se eu demorasse um minuto a mais, ela batia na porta com força do lado de fora. Quando chegasse o dia do noivado de Shen Lei com a senhorita Bai, com tantos convidados, eles não teriam tempo de me vigiar. Não seria essa a melhor chance de deixar este mundo? Quanto a gostar daquela senhorita Bai, soltei uma risada fria. Em minha mente em branco, eu nem sabia como era o rosto da senhorita Bai. Como eu poderia amá-la? O casamento entre as famílias Shen e Bai já estava planejado há mais de uma década, esperando apenas que Shen Lei completasse 20 anos para oficializar a união. Na luxuosa festa de noivado, Shen Lei, vestindo um terno de alta costura, estava no centro do palco, sob os holofotes, com todos os olhares de admiração voltados para ele, enquanto tocava uma música de violino etérea, com notas musicais que pareciam fluir. Sentado no canto, percebi, em um instante, a razão da frustração do original, criado em um pote de mel, com dinheiro infinito para gastar como quisesse. Os pais investiram incontáveis fortunas e energia para transformar a flor de estufa no que é hoje. Uma imagem brilhante, recebendo os olhares de admiração de todos. Tudo isso deveria ter sido do protagonista original. Seu belo médico, que parecia um príncipe, foi substituído pela vivência em um orfanato, onde passava fome e sofria espancamentos. Enquanto Shen Lei fazia manha no colo dos pais, querendo um carro novo de milhões, o protagonista original, por causa de uma bala de 5 centavos, lutava até se ensanguentar. Após passar por tantas dificuldades para reencontrar a família, ainda era desprezado pelos pais como alguém grosseiro. Em uma família rica onde o interesse prevalece, ele não tinha valor algum e era detestado por todos. O mais irritante é que a babá que trocou as crianças já havia falecido, deixando apenas as vidas trocadas dos dois jovens, sem chance de correção, terminando assim. Shen Lei veio até mim sorrindo, com expectativas nos olhos. Irmão, será que toquei bem meu violino? Limpei farelos de bolo do canto da boca e acenei com sinceridade. Tocastes bem, mas não entendo desses detalhes. Se você fizesse um número de quebrar tijolos, eu acharia melhor. A imagem de inocência hipócrita de Shen Lei quase não se sustentou. Ele se aproximou do meu ouvido e disse, rangendo os dentes, irmão, você voltou tarde demais. Neste círculo, nem mesmo seus pais biológicos gostarão de um filho sem valor algum. Você entende? O que ele disse fazia muito sentido. Para a família Shen, eu não valho nada. Os sussurros das pessoas ao redor entravam incessantemente em meus ouvidos, sem qualquer intenção de me evitar. Aquele é o filho biológico da família Shen? Que vulgar! Ouvi dizer que cresceu no orfanato e, no primeiro dia que voltou,
Ficou desesperado pedindo dinheiro. TSC, mais de 10 anos fora. Já foi mal ensinado. Se eu fosse a família Shen, também não reconheceria um filho tão vergonhoso. Eles tinham razão, a família Shen nunca gostou de mim. O filho serve para herdar os negócios, a filha para casamentos estratégicos. Seja um ou outro, eu não tenho valor algum. Mas, da mesma forma, a estranha família Shen é insignificante para mim. Na festa de noivado, onde todos seguravam taças altas, trocando elogios, aproveitei que ninguém estava olhando e saí silenciosamente pela porta dos fundos. Em pé no telhado alto, um vento suave soprava, trazendo leveza e conforto. Ao pensar em poder deixar este mundo estranho, a melancolia em meu peito diminuiu. Embora eu vá arruinar esta festa de noivado perfeita em breve, ninguém deveria se importar com esse pequeno acidente, talvez todos até celebrem a partida de alguém detestado por todos como eu. Abri meus braços e respirei fundo o aroma das rosas. Os cantos dos meus lábios se curvaram em um arco perfeito. Assim que tentei pular a grade para ter um contato íntimo com o chão novamente, ouvi um grito de surpresa atrás de mim. Yuni, não faça uma loucura. Meus pés pararam. Lá estava Shen Zinia novamente. Seus olhos estavam vermelhos. Ela estendeu os braços e moveu-se lentamente em minha direção. A preocupação em seu rosto era tão intensa que quase me cegou. Yuni, seja bonzinho, ouça a sua irmã. O telhado é perigoso. Desça primeiro. Pode ser. Ao dizer isso, ela observava meus movimentos fixamente, sem ousar me provocar, parecendo um gatinho lamentável, implorando humildemente que eu a obedecesse. Franzi a testa ao olhar para suas ações, mesmo de longe. Podia ver o leve tremor em seu corpo. Por um momento, parecia que eu conseguia sentir a tensão e a preocupação de uma irmã por seu irmão. Shen Zinia não me detestava mais do que tudo? Porque hoje ela parecia possuída. Dei mais um passo à frente, com metade do corpo para fora do terraço. Shen Zinia, em pânico, gritou: Yuni, não faça uma loucura. O passado foi erro da irmã. Desde que você desça, a irmã fará tudo o que você quiser. A expressão dela não parecia fingida. O fundo dos olhos estava vermelho, e seu cabelo cuidadosamente arrumado estava bagunçado pelo vento. Atrás de Shen Zinia, porém, surgiu uma risada inoportuna. Yuni, para atrapalhar esta festa de noivado, você realmente não mede esforços. Olhei na direção da voz e vi Bai Ningbin, vestida para a ocasião, diante de mim. Ela é a senhorita da família Bai, por quem o protagonista original era apaixonado. Em um momento de ócio, li a trama original. E o protagonista, ao retornar à família Shen e ser detestado por todos, encontrou Bai Ningbin, o jovem mestre da família Bai, bonito e gentil, que parecia um raio de luz, iluminando a vida monótona do protagonista original. Somado ao casamento entre as famílias Shen e Bai, se não tivesse ocorrido a troca naquela época, então, a pessoa com quem Bai Ningbin deveria se casar deveria ser Lin Yuni, o garoto que saiu do orfanato. Uma queda inevitável, em um sonho que ele mesmo criou, fantasiando que um sapo pudesse encontrar sua própria Branca de Neve. Infelizmente, a pessoa com quem a família Bai queria casar nunca foi um verdadeiro herdeiro, mas sim um herdeiro de família rica capaz de manter as aparências, Shen Li, moldado sob medida pela alta sociedade. Era a melhor escolha para a família Shen. Como Lin Yuni, que não tinha nada, poderia conquistar o olhar de Bai Ningbin. Portanto, assim que essa luz soube que o verdadeiro herdeiro não era querido pelos Shen, ela imediatamente se desviou para iluminar outra pessoa. Este era um amor destinado a ser como uma mariposa voando para o fogo. É a realidade em que Lin Yuni colidiu até sangrar. Bai Ningbin me detestava profundamente, e ao ver minha figura pendurada precariamente na beira do terraço, deu um riso de escárnio. Lin Yuni, você só serve para me ameaçar com a morte. Não importa o quanto você insista, meu coração sempre pertencerá apenas a Shen Li. Ao ouvir as palavras audaciosas de Bai Ningbin, Shen Zinia não conseguiu se conter e deu um tapa no rosto dele, xingando: Bai Ningbin, quem te deu permissão para falar assim com o meu irmão? Bai Ningbin obviamente não entendeu por que Shen Zinia, que sempre me odiou, de repente tomou o meu partido. E falou por mim. Ele virou seu olhar de desprezo para mim, direcionando toda a hostilidade em minha direção. Lin Yuni, que truque você está armando pelas costas de novo? Foi você quem disse algo para Shen Zinia, para que ela ficasse do seu lado de repente. Eu te digo, Ale não é apenas meu noivo. É também o meu salvador. Nesta vida, só amarei a ele. Após essas palavras firmes e sonoras,
Uma voz feminina límpida exclamou de repente. A pessoa que salvou você naquela época não foi Lin Yuni. Uma frase que fez todos os reunidos no terraço entrarem em polvorosa. Nem mesmo os holofotes cintilantes conseguiram esconder o rosto de Shen Le, pálido como papel. A pessoa que gritou. Foi justamente Yunian, a garota que salvei no ponto turístico naquele dia. Ao contrário daquele dia no local. A timidez e o terror em seu olhar haviam desaparecido. Agora, ao olhar para mim, havia apenas uma confiança firme. Além de uma preocupação intensa e imutável. Bai Ningbin ficou atordoado por um momento e, ao processar a informação, soltou uma risada sarcástica. Mesmo do outro lado do terraço, pude sentir o olhar queimante voltado para mim. Irmão, sei que você sempre quis se integrar à família Shen, e sei que você ocupou meu lugar por 18 anos. Mas é um fato conhecido por todos que eu salvei Ningbin há 2 meses. Sei que você gosta dela. Então, se você quer esse crédito, eu deixo para você. A expressão de injustiça. As palavras de cedência contínua deixaram os olhos de Bai Ningbin vermelhos, e até Shen Zinian. Ficou atordoada por um instante, mergulhada na dúvida. Yunian revirou os olhos. Tirou o celular de sua pequena bolsa, tocou na tela e um vídeo apareceu diante de todos. Via-se entre os destroços de peças de carro espalhadas pelo chão, Bai Ningbin, coberta de sangue. Deitada no banco do motorista, inconsciente. Uma figura esguia esforçava-se para retirá-la do banco. E logo em seguida ligava urgentemente para o 120. Embora a iluminação pública no subúrbio fosse amarelada, os pixels do celular de Nian mostraram meu perfil claramente, e até a pequena marca perto do canto do olho estava visível na tela. O livro só trazia breves menções a esse episódio, relatando que Bai Ningbin, distraída ao dirigir nos arredores da cidade, acidentalmente bateu na mureta de proteção, bateu a cabeça no volante e desmaiou. Em seu estado de torpor, sentiu que alguém a havia salvo, e ao acordar, percebeu que estava no hospital, ao lado do garoto que amava, Shen Le. Naturalmente, ela ficou ainda mais íntima de seu suposto salvador, e a data do noivado foi antecipada em alguns meses. Yunian continuava a me defender, embora eu não seja da família Shen, ouvi dizer que Lin Yuni é o verdadeiro filho biológico da família. Ele sofreu por 18 anos fora e, ao conseguir voltar para casa 1 ano atrás, não só não recebeu um tratamento sincero de vocês, como ainda foi intimidado. Um garoto de apenas 20 anos. Quanto sofrimento ele teve que suportar para, naquele dia no ponto turístico, decidir arriscar a própria vida sem hesitar para me proteger daquele golpe. Ela falava com indignação, e os presentes ouviam com comoção. O vídeo gravado no celular de Yunian continuava rodando em loop, meu corpo fraco devido à desnutrição crônica, esforçando-se repetidamente para arrastar Bai Ningbin para fora do carro destruído. Temendo que um vazamento de combustível causasse uma explosão, cerrando os dentes para levá-la a um local seguro. Por fim, Yunian fixou o olhar no rosto sem cor de Shen Le, acrescentando com sarcasmo. Se eu não estivesse passando por ali, receio que alguns teriam realmente roubado o crédito do Salvador. Shen Le estava terrivelmente pálido, mordendo o lábio inferior com força, com veneno em seu olhar evidente. Direcionei um olhar de gratidão a Yunian. Embora eu não seja o dono original do corpo, agradeço por ele. Foi o vídeo que ela gravou por acaso ao passar que devolveu a dignidade ao original. Se eu puder encontrá-lo no além, certamente lhe contarei essa boa notícia. Bai Ningbin soltou inconscientemente a mão que segurava Shen Le, com os passos vacilantes. Olhando fixamente para os meus olhos com incredulidade, Yuni, a pessoa que me salvou lá atrás. Foi você? Shen Zinian também estava ao lado, ajudando ansiosamente. Sim, Yuni. Desça daí primeiro, é perigoso, seja bonzinho, venha logo para cá. A preocupação em seus rostos não parecia falsa, por um instante, senti como se eu fosse quem tivesse o papel de queridinho da família. Mas eu, esse personagem detestado por todos, já deveria ter saído de cena há muito tempo. Atrás de mim, o vento frio soprava, batendo meu cabelo contra o meu rosto de forma caótica. Os rostos preocupados cresciam diante de mim, não podia esperar mais, eu não tinha obrigação nenhuma de completar o restante da trama de personagem detestável do dono original do corpo. Mal consigo levar a minha própria vida, que dirá ter energia para viver a vida de outra pessoa, com o coração decidido. Em meio a exclamações de choque, saltei decididamente do terraço, abri os braços, como uma borboleta de asas quebradas, e caí em queda livre na posição mais graciosa possível.